Vamos agora para uma construção um pouquinho mais divertida. Tá certo? Vamos para o hospital. Hospital. Vocês já leram esse daqui, a tirinha? Essa tirinha eu me inspirei no curso de design. Pode. Ok? Então, na nossa relação aqui, na nossa atividade, nós teremos mesma relação associativa. Um paciente tem vários médicos, médico tem vários pacientes. Se vocês quiserem, nós podemos partir daquilo que a gente já tem pronto, que é basicamente a mesma coisa, né? Só para exercitar. Só que com um detalhe, ok? Cada paciente tem um nome e um diagnóstico, só um atributo a mais, e cada médico tem um nome e uma especialidade. Oi. A gente poderia fazer o repositório, porque tu ficou explicado melhor o repositório. Pode ser. Tudo bem. Cada médico tem um nome e uma especialidade, cada paciente tem um nome e um diagnóstico. Então, os meus pacientes é o Fred, que está com fratura, o Alves com AVC, o Goku com hemorragia e o Silva com sinusite. Tudo bem? E os médicos é o Dr. Bisturi, que é cirurgião, o Dr. Sniff, que é alergologista, e a doutora Facada, que é também cirurgiã. Ok. Então, se eu pedir para mostrar a lista de médicos e pacientes, nós temos que os pacientes, o Fred não tem médicos, Alves não tem médicos, Goku também não, Silva não tem não, e os médicos Bisturi, Sniff e Facada não tem pacientes. Tudo bem, só legal os cabos para dentro do map ou do repositório e não tem muito o que fazer. Vocês ainda lembram como é que eu quebro isso daqui em duas strings, né? Como é que eu quebro isso daqui? Só dá o getLine com a barrinha, que aí eu puxo o primeiro pedaço. GetLine nessa string, puxando até o dash. Dash? É dash. Qual é o nome disso aqui em português? Hífen. Segunda coisa, que é facinho, só vai ter um pouquinho agora de lógica a fazer as costuras. Nós fizemos ontem. O Dr. Bisturi atende o Fred, o Alves e o Goku. O Dr. Sniff atende a Silva e o Alves. E a doutora Facada atende o Goku. Mas para ter algo mais divertido para fazer, você não deve permitir dois médicos da mesma especialidade responsáveis por um paciente. Okay? Então, se o paciente está lá na UTI, ele só pode ter um alergologista, um traumatologista. Aí que entra o jogo de polimorfismo, né? Não, ainda não entrou polimorfismo. Aqui é só lógica de negócio, por enquanto. Na hora que você vai adicionar o médico para o paciente, você verifica, tem outro médico com essa mesma especialidade desse? Se tem, então não adicione. Eu pensei que a especialidade ia ser uma classe. Não, especialidade é só um atributo. Polimorfismo entra agora, a diversão entra agora. Que é o que a gente tem de novo. Mensagens. Os pacientes podem enviar mensagens para os seus médicos e os médicos podem enviar mensagens para os seus pacientes. Qualquer pessoa pode olhar as suas próprias mensagens, não as dos outros, e depois de ver as suas mensagens, elas são apagadas automaticamente. As suas mensagens, as mensagens que você enviou? Não, que você recebeu, o seu inbox, tá? O seu próprio inbox, né? As suas mensagens recebidas. Tudo bem? Então eu vou mandar uma mensagem do Alves para o Bisturi. Ele perguntando, posso tomar o omeprazol? E aí eu posso mandar uma mensagem do Goku para o Bisturi. Coceira do reto, é normal. Eu não sei qual foi a cirurgia que ele fez, ok? Se a gente olhar o inbox do Dr. Bisturi, desculpa.
Eu tô fraco hoje. Sim, será o inbox do Dr. Bisturi, vão ter as mensagens do Alves e do Goku. E o Dr. Bisturi pode mandar as mensagens de volta, né? Mandar mensagem de volta para os seus pacientes. Por causa aí, a gente vai ter um comando, né? Só vai gerar um comando, e jogar pro respectivo, né? Apenas isso. Aí quando a gente buscar, a gente vai buscar o que está relacionado a esse nome, né? Vamos chegar já lá, ok? Então, eu não posso, por exemplo, se o Goku pedir para olhar as mensagens dele, tem a mensagem. Se o Dr. Bisturi pedir para olhar a mensagem, o que é que vai ter? Nada, porque ele já recebeu aquelas mensagens. Se o Goku tentar mandar uma mensagem para o Dr. Facada, o que é que vai aparecer? Não tem essa pessoa na sua. Exato. Então, isso daqui vocês entendem como é que faz, né? Só as classes e as costuras. Eu vou pegar minha lousa porque eu vou precisar desenhar. E aí vocês pensem onde é que estariam esses métodos. Se eu teria um método que ver inbox, onde estariam as mensagens. Cada pessoa vai ter sua mensagem. Eu teria uma caixa de mensagens compartilhada. Como é que você consegue imaginar que a gente implementaria isso? E eu vou voltar minha mesinha, pegar minha mesa digitalizadora e eu volto. Só um instante. Ok, então pensem aí como é que a gente organiza essa informação. Então basicamente quem tem as responsabilidades de entregar a mensagem, onde é que eu vou colocar essa mensagem e como é que eu vou pegar essa mensagem para ler. Ou como é que eu vou saber para quem eu posso, para quem eu não posso mandar mensagem. Então, pense um pouquinho em relação a isso, tenta criar os atributos e os métodos e eu volto com eles. Como foi esse papel aí? Professor, Diz. dentro de um mapa, quando eu faço uma busca pela chave, eu posso pegar uma substring da chave, né? Se eu quiser criar minha chave com... Claro, porque é uma variável normal. Aí, por exemplo, se eu quisesse salvar as mensagens, começando com o ID da pessoa e uma numeração, que fosse o gerador, o contador. Aí eu poderia buscar todas as mensagens daquele ID, sendo cada um... Tu está tentando criar um repositório centralizado de mensagem? Pode ser. Ou eu posso colocar o ID do médico e depois usar o tempo como se fosse o meu contador.
tempo do sistema. Tá, entendi. É único, né? Sim. Tem várias formas de resolver. Então vamos lá, vamos construir aquilo que nós temos, tudo bem? Então, atualmente, o que é que nós temos? Nós temos qual é a primeira entidade? Médico. Nós temos um paciente. O que é que o nosso paciente tem? Nosso paciente tem o ID e tem o que mais? Uma lista de... Ele tem o que ele está sentindo. Tem o ID, tem a... Não, qual é o nome? É um diagnóstico. Um diagnóstico e tem uma lista de médicos. Tudo bem? Então tem uma lista de médicos. No caso, a gente vai começar com o ponteiro agora. No caso aqui, como o paciente não tem a posse dos médicos, ele guarda apenas o endereço dos médicos. Ok. Então, quem mais que eu tenho? Eu tenho o médico. O que é que o meu médico possui? Também um ID, uma especialidade e uma lista de pacientes. Paciente. Ok. Então, eu preciso agora das mensagens. Então, óbvio que eu vou ter um repositório de pacientes, não é verdade? Um repositório de pacientes e um repositório de médicos. Então, eu preciso de uma forma, eu preciso colocar em algum lugar o código que cria a mensagem e coloca a mensagem em algum lugar para que esse paciente ou esse médico seja capaz de recuperar essas mensagens. Sugestões. Um repositório. Que classe? Porque a mensagem só é Tudo bem. Mas. Você que tem um título. Mas a mensagem tem um emissor e tem um destinatário. Mas eu tenho tratado. Tudo bem. Então eu tenho uma mensagem. Uma mensagem tem um emissor. Um emissor. Um destinatário e um texto, né? E um texto. Onde é que vai estar essa informação de quem pode ser destinatário das mensagens desse médico? Ou quem pode ser destinatário das mensagens desse paciente? Na lista dele, né? Na lista dele. Se o paciente vai enviar mensagem para o médico, ele verifica a lista dele se o médico está lá, né? Tudo bem? Então basta olhar a lista de pacientes para saber se pode ser destinatário ou não pode ser destinatário. Ok, basta olhar a lista de médicos. Quem tem a responsabilidade de entregar essa mensagem, ou seja, de colocar essa mensagem dentro de algum lugar? A mensagem tem que estar salva em algum lugar. Tem um gerenciador de mensagens, né? Um gerenciador de mensagens externo a paciente médico? Então poderia ser também. Um gerenciador de mensagens. Gerenciador de mensagens. O que é que o meu gerenciador de mensagens faz? Ele pode adicionar, ele pode adicionar a mensagem ou a pessoa? Seria... É mais fácil uma pessoa que está tentando enviar mensagem, colocar. Tudo bem. O jeito que eu estava pensando era tipo assim, como se o paciente e o médico tivessem a classe mensagem. A classe mensagem. Uma lista de inbox. Uma lista como se fosse um inbox mesmo. Tudo bem, então o paciente pode ter uma lista de inbox, o médico pode ter uma lista de inbox, a gente pode pensar na composição. As mensagens só fazem sentido existir se paciente existe, se médico existe. As mensagens não existem independente dos outros dois. Então a gente poderia dizer que paciente tem uma lista de mensagens e médico tem uma lista de mensagens. Então, a mensagem vai estar guardada dentro dos pacientes e dentro dos médicos. Uma dúvida, eu não tenho essa noção de custo para o código. Mas a cada vez que eu criar um paciente ou um médico, eu vou estar reservando espaço para essas mensagens. Se eu tiver um gerenciador único, eu só criaria uma vez uma lista.
É o preço da busca. Quando você separa logicamente, saber as mensagens desse paciente, você pula para o paciente e acessa a mensagem. Se você coloca num único lugar, você também pode fazer isso. Mas aí você teria que fazer, por exemplo, um multimap. Dentro do gerenciador, o custo é basicamente o mesmo, mas assim, você iria para o gerenciador teria um mapa de paciente e lista de mensagens. Então, é só uma diferença lógica. A diferença real de implementação é quase nenhuma. Então, ou você pula para o objeto paciente e o objeto paciente tem uma lista de mensagens, ou, como você estava falando, né? Ou você teria que o teu gerenciador de mensagens teria um mapa de paciente para lista de mensagens e um mapa de médico para a lista de mensagens. E se por acaso amanhã... Eu queria juntar tudo. Não, ou você faz assim, né? Poderia ser uma string para mensagem e aí o título da string separar as pessoas? Pode ser um ID, né? O custo operacional é o mesmo, só a diferença é lógica. Aqui você vai pular para a entidade, para o objeto, e depois vai acessar a lista. Aqui você vai pular para o objeto e depois acessar a lista. O custo é o mesmo. Oi? Pode existir um paciente médico com o mesmo nome, certo? Pode ou não, depende. O ID aqui é conceitual. O ID é conceitual. Poderia ser o CPF da pessoa, poderia ser o número de matrícula no hospital, poderia ser o cartãozinho do SUS. O ID é conceitual. Então pode ser igual, como pode você não permitir que seja igual. Não faz diferença, é só uma abstração. Tudo bem? A gente usa o ID como nome só para simplificar a forma de fazer código e fazer teste. Vamos fazer o seguinte. Imagina que amanhã você cria uma nova classe chamada supervisor. Tudo bem? Só criar a classe e usar a mensagem para o supervisor entrar em contato com os médicos. Ok. Eu acho melhor ter a classe médico para avançar. Amanhã vai ter uma classe supervisor e o supervisor pode ver alguns pacientes e alguns médicos. E o médico pode se comunicar com esse supervisor. Até os médicos poderem se comunicar com outros médicos, né? Até os médicos poderem se comunicar com outros médicos. Não fica um pouco complicada a nossa restrição de forçar aqui que médico só possa conversar com paciente só possa conversar com médico? E, por exemplo, onde estaria o método enviar? Cadê o método enviar? Quem envia? Gerenciador, né? O gerenciador envia? Agora, no teu caso lá, como você implementou a associação, sempre é um médico porque ele tem acesso à classe paciente, né? Então a gente começaria, se você fizer como... Não. Mas enviar pode ser de qualquer canto. O paciente que pode estar enviando a mensagem. Não tem nada a ver com o médico. O paciente enviar a mensagem não significa que a mensagem vai voltar. O paciente enviando a mensagem é criar a mensagem e colocar dentro do inbox daquele médico. Só que para você acessar o paciente, acessar o atributo do médico, ele não consegue, né? Que é privado. Mas para que ele quer acessar o atributo médico? Não, acessar o atributo que é a lista, não é? Para ele adicionar a lista do médico, ele tem que... Mas o médico pode ter um método chamado guardar mensagem. O médico pode ter um guardar mensagem. De quem? De quem quiser entregar a mensagem para ele. Ok. Então, eu poderia ter descentralizado, uma opção descentralizada, onde eu teria enviar de alguém para alguém, mas esse alguém é de que tipo? Pessoa, funcionário, Uma coisa, então eu já começo a ter que pensar em polimorfismo, porque pensar pode ser tanto paciente, quanto médico, quanto supervisor. Então não faz sentido eu pensar em um método enviar de paciente para médico e um método enviar de médico para paciente. Não, faz sentido eu pensar uma classe maior que envia mensagens e recebe mensagens, independente de ser paciente, de ser médico, de ser supervisor, de ser diretor, é alguém que envia mensagens e recebe mensagens. Sim? Tudo bem?
Então, a gente começa a pensar que eu terei... O que é que a minha classe superior tem em comum entre paciente e médico? O que é que eu preciso ter para enviar e receber mensagens? Em comum? Porque se vai ser uma classe que agrega informação de ambos, eu não vou ter que o médico tem uma lista de mensagens, que o paciente tem um inbox. Usuário do sistema. Então a gente teria um usuário. O ID ia ter a mensagem e ia ter o... Então eu tenho um user, o meu user tem que ter um ID, porque ele tem que saber de quem ele vai mandar, para quem ele vai mandar. Ok? E o que é que mais que ele tem? Eu posso... mensagem, né? Um inbox. Que no caso aqui, o meu inbox, ele é uma lista de mensagens. Uma lista de mensagens. Faz sentido essa classe aí ter um atributo que diferencia o tipo de usuário agora? Não. Se é supervisor, se é... Não, porque o usuário não sabe o que ele é. Lembra do polimorfismo, né? Para o trem, não importa que tipo de trem ele é. O user, ou ele é uma classe abstrata, ou ele é apenas uma interface. Se ele é uma interface, ele não define o funcionamento das coisas. Ele define apenas o contrato, o que é que aquilo precisa ter para poder ser um usuário. Ok? Mas vamos pensar aqui, ó. O usuário vai ter um método enviar mensagem e receber mensagem, sim ou não? Não é o usuário que envia mensagem e recebe mensagem? Tá. O meu usuário, ele vai esperar que médico implemente enviar mensagem, paciente implemente enviar mensagem, ou ele sabe enviar mensagem? Ele sabe, ele envia a mensagem de um usuário para outro usuário, basta ele criar a mensagem, verificar se aquele usuário destinatário está na lista de destinatários, pega o usuário e bota a mensagem. Ok? Então aqui eu vou ter enviar mensagem e receber. E o momento em que a mensagem se apaga, ela vai ser... Eu também teria um ler, né? Eu também teria aqui um métodozinho read ou get read message. Ok? Então vamos lá. Então o que faria o método enviar mensagem? Enviar mensagem para um destinatário, né? Ele faz o quê? Verifica se está na lista do destinatário. O usuário sabe da lista de destinatários dele? Não. O usuário não sabe da lista de destinatário deles. Porque se ele As regras não são diferentes para paciente e para médico? E se eu tiver uma classe supervisor, não vai ter outra regra de lista de destinatário? Por exemplo, poder enviar para todo mundo, o supervisor geral pode enviar para todo mundo no sistema? Não é assim? Então tem que mandar emissor e receptor? Não. Tem que mandar a lista de pessoas que você pode mandar mensagem. Pode ser. O que eu sei é que o usuário sabe como criar uma mensagem, recebe um texto, cria a mensagem, como é que ele entrega a mensagem, pega o destinatário que também é um usuário e coloca no inbox do outro, sabe ler a mensagem, as próprias, que é pegar a lista de mensagem, retornar e esvaziar, mas o usuário, do jeito que ele está, naquela visão top, ele não sabe das regras de negócio que definem quem é e quem não é destinatário. Mas o objeto, para ser paciente, ele vai ter que ser usuário. Vai. Então, se ele é usuário, ele também é paciente e ele sabe o que é isso. Não, o paciente sabe. No nível do paciente sabe, mas o usuário não sabe. Ok? É que nem o mamífero. Mas não vai poder construir só usuário, né? Tudo bem? Não, mas a gente pode fazer do usuário uma classe abstrata. Ela não é completa, porque ainda faltam algumas coisas, e nem a interface, porque ela tem parte da implementação. Então a gente pode dizer que o usuário é uma classe abstrata, né? O que falta na classe usuário que precisa ser completado por quem quiser ser um usuário?
Não, enviar e receber o usuário sabe fazer. O que é que o usuário não sabe validar? Não, se a destinatária é válida. Perfeito, o usuário não sabe a lista de destinatários. O usuário só sabe entregar e receber, ele não sabe a lógica da lista de destinatários. Então, eu poderia fazer isso de várias formas, né? Poderia fazer ele guardar a lista de destinatários, ou então poderia fazer uma coisa bem simples. Um métodozinho, get, validar destinatário. Validar destinatário. Quem é que vai implementar a validar destinatário? O paciente, o médico, o supervisor, etc. O validar destinatário não poderia ficar nada que ele fosse enviar a mensagem. Esse já é válido. Tudo bem, mas assim, quem está enviando a mensagem não é o usuário. O que é que falta ao usuário saber para saber se ele pode ou não colocar aquela mensagem no inbox daquela pessoa? A única informação que falta para ele é saber se ele pode, ele tem acesso ou não tem acesso a colocar aquela informação naquele inbox. Ok, falta essa informação para ele, que é uma informação que pode ser completada onde? Em quem implementa o usuário. Então, quem implementa o usuário tem a responsabilidade de validar destinatário. Como é que o paciente valida destinatário? No caso, ele não pode enviar para o supervisor. Não, só para os médicos dele. Então, o paciente valida o destinatário, verificando se aquele destinatário está onde? Na sua lista de médicos. O médico valida o destinatário, verificando se aquele destinatário está na sua lista de pacientes. O supervisor valida o destinatário, verificando se está na sua lista de médicos ou na lista de médicos, não, de pacientes daqueles médicos. Entendeu? Se a gente tivesse mais regras assim. O diretor valida se ele pode colocar aquela mensagem, verificando se a pessoa está no hospital. Ok? Então a gente tem que, o que falta para o usuário vai ser completado nos filhos, que no caso aqui seriam paciente e médico. Bora lá tentar fazer? Só o senhor falou da classe abstrata. De outro tipo faz. Interface. É porque o conceito de interface é quando tudo é virtual, é só o contrato. Para ser usuário, eu preciso implementar esses métodos: validar destinatário, entregar mensagem, ler inbox. Só que todos esses métodos são comuns aos filhos, então não faz sentido eu esperar que os filhos implementem de forma redundante tudo isso. Eu implemento tudo que é comum a todos e deixo o que me falta, o que precisa ser completado, como virtual puro, ou seja, como abstrato. E aí os filhos vão completar o que falta. Mas nesse caso, essa classe aí, do jeito que está aí, ela não é abstrata, né? Isso porque ela tem uma ideia. Não, ela é abstrata, porque para ser abstrata, basta que um método seja abstrato. Se eu tiver um método abstrato, a classe é abstrata. Ou seja, ela não pode ser instanciada. Eu não posso instanciar um usuário. O usuário não existe. O que existem são pacientes, médicos, supervisores, diretores. E para eu, paciente, me considerar um usuário, eu preciso implementar o método que falta, que é validar se eu tenho acesso ou não tenho acesso a entregar uma mensagem para essa pessoa. Tudo bem? Foi ou não foi? Então, vamos nós. Hã? Copy. É porque eu não mexi. Eu mexi. Ontem eu não criei uma pasta nova, né? Eu só mexi no código da semana passada. Lá no Git tem uma pasta com um monte de coisa. PDF, anotações. Ele inclui os códigos. Botou no Git ontem uma pasta, você no pecado, um monte de arquivos, tudo separado, até onde a gente parou. Lá em associação, mas é uma parte tá.
Tudo bem, tudo bem. É porque eu não criei uma pasta nova para ontem, eu mexi nos arquivos da semana passada, é isso que eu estou querendo dizer. Então vamos criar uma pasta nova para hoje, para não misturar. Copy S13, associação, para S14, mensagens. 14 é 02, mensagens, menos R. S. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Associação, criatura, paciente. Então vamos nós aqui. Eu não gosto dessas coisas tudo separado não, fico doidinho. Vamos tirar o que eu mexi, que não funciona, para colocar um arquivo funcional, tá? Pra gente fazer só o pedacinho que falta. Eu acho que foi até aqui, né? O que eu parei na hora de descosturar. Else, Cout, comando inválida. Será que foi? Foi, acho que foi. Ficou faltando tie. Mas não foi implementado, né? Foi, o que não foi implementado foi o remove. Não, eu não fiz o untie. Mas tudo bem, a gente não precisa dele para essa prática de hoje não. Não precisa dele para a prática de hoje. Então, vamos lá. Eu continuo tendo um repositório de médicos e repositório de pacientes? Não, aí você não tinha ainda, né? Não. Eu estou partindo do trabalho de ontem. Eu continuo tendo repositório de médicos e repositório de pacientes? Você vai trabalhar mais com o usuário, né? Você pode ter repositório. Não, aí é um atributo. Isso daí é um atributo do... Não, aqui eu estou no controlador. O controlador atualmente ele tem um repositório de médicos e um repositório de pacientes. Continuo tendo um repositório de médicos e um repositório de pacientes? Repositório de usuários, né? Vou ter um repositório de usuários. Aí os usuários... Tá? Então vamos aqui criar a classe usuário. User.h. Então a minha classe usuário ela tem o que? Class user, que a gente viu. Minha classe usuário tem uma lista de mensagens, ela que guarda as mensagens, né? Então eu vou precisar também de uma classe mensagem. Minha classe mensagem tem um string e uma string texto, mensagem, string from. Melhor eu deixar tudo público. Ok, e aqui tá faltando aqui range os stream operator os stream os e mensagem. Vou imprimir de quem para quem. Como é que aparece lá no texto, hein? No site? Aparece entre aspas aqui só o nome de quem enviou, né? De quem enviou. Então abre o nome de quem enviou, é o message.find
from, e aí 2 pontos, message.text, e aí fecha return OS. Ok, vamos para o usuário. O meu usuário tem obrigatoriamente um ID e uma lista de mensagens. No caso, a gente usa o que para guardar as minhas mensagens? Vetor, né? Porque é sequencial, na ordem que eu vou recebendo. Então, um vector de mensagem. Um vector de mensagem assim ou assim? Com ponteiro ou sem ponteiro? Você só vai imprimir e depois Calma, para ser ponteiro tem que estar salvo em algum lugar, né? Exato. A pergunta é: a posse da mensagem, o local onde a informação está sendo guardada é aqui? Não. É o usuário de Não. mensagem. Não. Tem algum outro lugar que a mensagem está armazenada? Mas você só vai Não. a mensagem vai ficar reservada para a sessão. O user tem a mensagem, o inbox tem a posse da mensagem. Na hora que o inbox entrega a mensagem, acabou. Porque se eu coloco esse negócio como ponteiro, eu tenho duas opções. Ou eu estou fazendo alocação dinâmica e esse cara tem a posse, mas quando ele se livrar ele tem que deletar a informação. Ou então ele está simplesmente guardando uma referência para uma outra pessoa que tem a posse da informação. vai ter a posse. É ele que vai ter a posse. Apagou, apagou. Acabou, acabou. Ele que tem a posse. Vamos colocar um include do velho. Include. Oi. Esse prazo lá em cima. É a mesma coisa que fazer aquele if, ndef, end if e lá embaixo. É um comandozinho acho que do GCC para dizer que esse arquivo só deve ser incluído uma única vez nos includes. Tudo bem. Então vamos lá. Eu preciso de um vetor de mensagem chamado inbox. Quais são os métodos que eu tenho agora? Eu preciso de um construtor, né? Já que esse negócio tem um ID. Para eu ser um usuário, eu tenho que passar o ID. Preciso inicializar o meu inbox com alguma coisa? Não, né? Vamos inicializar com alguma coisa só para ficar divertido. Tipo, seja bem-vindo ao sistema. Ia ser legal, né? O cara aí entra, já tem uma mensagem lá, seja bem-vindo ao hospital, né? Esperamos que você seja muito bem atendido. Tão bom ser bem-vindo ao hospital. Pois é. Com um bom hospital, você vai Eu lembro quando eu me despedi do cara que consertou meu carro depois da batida, né? Ele disse, volte sempre. Eu disse, Deus quiser, não. Bora lá. Foco. Se eu quisesse colocar uma mensagem no inbox, bastaria fazer o quê? Inbox.pushback. Qual a mensagem? Uma mensagem de quem? no hospital, não existe hospital. Esse que é o problema. Mas por exemplo, poderia ser do admin. Admin para o nome do usuário. ID, né? Seta ID. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vou diminuir esse negócio aqui. Tudo bem, então já tem indicado a mensagem da administração para a pessoa dizendo seja bem-vindo. Primeira mensagem. Próximos métodos, o que é que eu preciso mais? Preciso enviar. Como é que. Vamos fazer mais fácil. Ler mensagens. Ler, né? Read messages. Read inbox. O que é que o ler mensagens faz? Retorna tudo, né? Mostrar não, a gente não faz sem out aqui dentro não. A gente retorna tudo, vector de mensagem, e aí apaga. Como é que eu mostro, como é que eu retorno e apago? Armazena em outro lugar. Vector de messaging aux recebe
inbox, copiei o inbox para cá e agora eu faço o quê? Inbox.clear e agora eu retorno aux. Copiei, apaguei, retornei a cópia. Pessoal, por que você não limpa logo? Porque se eu limpar logo eu não tenho o que retornar. Tudo bem. Se você precisa retornar, né? Porque você não quer imprimir aí, né? Não. Ok. Não quero imprimir aqui porque não quero. Tudo bem? Ok. Próxima informação, enviar mensagem. Send message. Esse usuário quer enviar mensagem para alguém. String to. Ele quer enviar mensagem para alguém. O que é que ele precisa? Do texto, né? Tudo bem, ele precisa enviar Sabe enviar a pessoa? string. Não sabe saber enviando. Para ele fazer a validação. Eu preciso pegar o dado, né? Eu preciso saber quem é esse cara e se esse cara existe. Você tem que fazer a validação. Aí eu tenho que fazer a validação. Ou então, eu poderia fazer assim, ó. User get find destinatário. Eu posso fazer esse método de várias formas, vários nomes. O importante aqui é a informação que falta. Quero achar esse cara. Tudo bem? Quero achar esse cara. If user destinatário, se destinatário for igual a nulo, aí eu tenho que destinatário não existe, né? THRL. Se esse destinatário existe, aí o que é que eu tenho que fazer? Pode. Se essa função vai retornar alguém, só queria mudar o nome para algo mais genérico. Get user, get. Como foi? Get. Não, é só um nome. Bem, get destinatário. É porque a gente pode pressionar um get de uma pessoa sem ser um destinatário também, né? Não, mas um destinatário é uma pessoa. A questão é que a informação que me falta é essa. Eu preciso, seja validar, passando, ou então receber. Get destinatário, string id destinatário. Isso daqui me falta. Você pode fazer isso de assim. Isso daqui me falta. Ou então eu receberia o ponteiro e aí eu verificaria se essa informação existe ou não existe. Desculpa. Isso daqui me falta, seja obter ou seja validar. Ué. Tem que escrever virtual? Sim. Ué. É aquela string que tá sem nada ali, tem que ter um espacinho, alguma coisa? Não, né? Ah, não, é porque eu preciso de... Precisa não? Não. É que eu tô fazendo de errado. Se eu conseguir encontrar o destinatário, então destinatário seta inbox.pushback de qual mensagem? Uma mensagem que eu desse ponto id estou enviando para você to, com qual texto? Esse texto. Você perceba que do jeito que ficou aqui,
o usuário não precisa sequer conhecer o endereço do outro usuário, tá delegando tudo, né? Só precisa, para quem eu vou mandar? Para fulano, tudo bem, resolve esse abacaxi para mim, quem é fulano? Eu posso mandar para esse fulano? Posso ou não posso? Jogando a responsabilidade toda aqui em cima. Pushback. Mas na área da pushback ele tem que ter acesso. O usuário tem que ter acesso a... Mas o usuário está escrevendo num atributo da classe usuário. Inbox não é da classe usuário? É dele mesmo. É dele mesmo? O usuário está escrevendo na caixa de mensagem do outro usuário. Então, olha como fica simples, né? Ler as mensagens é só retornar a lista de mensagens e secar a caixa. Tudo bem? Enviar uma mensagem para alguém é buscar essa pessoa, que eu não sei como, e aí colocar isso. Eu poderia, se eu quisesse, né, me livrar totalmente dessa validação e receber aqui de cara logo user, o destinatário. E aí simplesmente eu vou pegar e colocar na caixa de mensagens dessa criatura. Só que aí no caso desse jeito aí, lá no controlador, alguém tem que fazer essa validação. Não, vai pedir um find e vai passar. A questão é, alguém tem que fazer a validação se o destinatário é válido ou não é válido. O que nós estamos fazendo é achando, olha, validar se o paciente pode enviar a mensagem para essa pessoa é uma lógica de negócios que está onde? Ou deve estar onde? Na classe paciente. É a classe paciente que entende sobre ela, sobre a lógica de negócios dela. É a classe médico que entende sobre a lógica de negócios dela. Okay? Poderíamos fazer isso de várias outras formas, mas a gente está fazendo isso daqui para trabalhar polimorfismo. Okay? Então, em OO não tem uma forma só. A gente poderia fazer um repositório centralizado, a gente poderia fazer uma composição de vários outros tipos, mas o que a gente está tentando fazer dessa forma é, se é uma lógica de negócio da classe paciente, vamos colocar isso na classe paciente. Tudo bem? Então, estamos permitindo que a classe paciente termine a lógica. Ok? Então agora vamos lá. Vamos ver o paciente. Se o paciente quer ser um usuário, Ser construído como usuário. include user.h. Se o paciente quer ser um uso, é user mesmo que a gente colocou? Tá aqui. Classe user. Ele precisa. Cadê o construtor de paciente? Tá aqui. Um paciente é um usuário, né? Tá. Então eu preciso construir o usuário. Um usuário user precisa de um. Eu vou usar o nome como ID. Vou mexer nem aqui nessa classe não. Expectation Declaration. O que é que eu estou fazendo? O usuário pode ser construído, Gerson? Não é assim não, né? Como é? É assim com 2? É, com 2. Que foi? O usuário pode ser construído? Pode ser construído. Mas, na verdade, ele tem um construtor, mas ele não pode ser instanciado. Ele tem um construtor que vai ser sobrecarregado nos filhos para construir a parte dele que precisa ser construída, mas eu não posso instanciá-lo diretamente. Dar um new user, por exemplo, porque o usuário é abstrato. Tá aqui, não vou mexer aqui. Aí ele vai ficar com um nome e um ID. Ou eu posso utilizar mesmo. Não vou mexer não. Deixar aqui. Tudo bem? Então estou usando o ID como o nome como ID. Precisei mexer em alguma coisa? Não. Mas para que o paciente seja concreto, fica faltando um método para ele, que é qual? Pegar destinatários. Então vamos lá implementar o pegar destinatários. Como é
esse método? Esse vídeo vai dar um find, né? Ele vai caçar dentro da lista de médicos e se encontrar um médico, ele retorna o médico. Então, O IT, Alt IT, lá. não, mas eu não posso fazer isso não. IT recebe std find de m. Não, ele tem um vetor. É um vetor de ponteiros, mas se vocês quiserem aprender coisas novas, temos coisas novas para ensinar. Ó, mdoctor.end. Tá vendo aqui? Você está procurando, tá faltando aqui o algoritmo, né? Algoritmo. Sempre me perguntei quando é que eu ia ensinar isso daqui, talvez o dia seja hoje. Bora lá. Algoritmo. Ok, então bora lá. Você quer procurar em alguma estrutura, tudo bem? Quer procurar nesse vetor aqui. Então, você quer procurar pelo quê? Por um destinatário que ele é um doctor. Você está procurando por um objeto. Se você está numa lista de inteiros, esse find, do jeito que ele está, você pode procurar por um inteiro. Você está procurando por um ponteiro de doutor? Mas você vai passar o ponteiro de doutor e me diga onde esse cara está? Não. Você está procurando passando um critério. Você quer um ponteiro de doutor que atenda a um critério. Qual é o critério? Que ele tenha esse ID. Então você está procurando num ponteiro, numa lista de ponteiros, e você tem um critério. Sim ou não? Sim. Então, nesses casos, você pode utilizar a função find if. Encontre alguém que atenda a esse critério. Se você está usando find e você está procurando numa lista de inteiros, você está procurando por um inteiro. Usando find if, você pode passar um critério qualquer. Me dê um inteiro que atenda a esse critério, maior do que 10. No primeiro caso seria só find, do início ao fim, e colocaria o que lá no final. Por exemplo, um outro ponteiro, tem que ser um elemento do tipo da lista. Se é um ponteiro para doutor, você poderia perguntar, esse endereço de médico está nessa lista? Só que não tem o endereço. Né? O find é só quando você está procurando dentro do tipo. Se é uma lista de médicos, você poderia perguntar, um médico igual a esse está nessa lista? O find é assim, você busca pelo elemento do tipo. O find if é usando um critério. Existe um doutor que tenha mais de 50 anos? Existe um doutor que tenha esse nome? Existe um doutor, e você pode usar o critério que você quiser, o find if. Aí no find if pode dar mais de um resultado? Ele vai retornar o primeiro. Ok? Aí a questão é, como é que eu escrevo um predicado, que é um critério? Você já tem que é string, né? Mas como é que ele acessa o ID do doutor? Exato. Como é que eu escrevo um predicado? Você pode fazer da forma burra, que é a forma como você sabe, né? Não, o que é que eu estou querendo dizer? A forma burra que eu digo é a forma limitada, utilizando só aquilo que você sabe. Vamos lá. O que você quer é uma função hash por nome, tudo bem? E aí você passa um doctor, doc e um string nome, não é isso? Você não está procurando por nome? Então, retorne se esse doutor get name foi igual a nome. Ah, tem a questãozinha que não existe doutor aqui, né? Eu tenho que fazer fora daqui. Tudo bem, fazemos. Começamos, vamos até o final agora, né? Aí pra lá, tirar isso daqui e botar lá no ponto CPP. Só uma dúvida pra mim.
Você ia colocar lá no último comando lá uma função? Assim, se eu tivesse essa função aqui, vou escrever aqui logo, tudo bem? Se eu tivesse essa função aqui, eu tenho uma função que recebe um doutor e um nome e me retorna se ela é válida ou não é válida. Se é o que eu quero ou não é o que eu quero, verdadeiro ou falso. Ok? O único conflito aqui é que doctor não é completo nesse ponto, então eu tenho que jogar lá no paciente.cpp. Tenho que ficar fazendo essa bodega. Tudo bem? Uma outra forma de fazer é utilizando funções lambda. Funções lambda, que aí eu posso dizer em dois passos, né? Em dois passos. Existe uma função chamada ache por nome, que é uma função que recebe um doutor e um nome e retorna verdadeiro ou falso. Ok? É porque em C++ funções são variáveis de primeira classe. Significa que elas podem ser criadas em qualquer lugar e armazenadas em qualquer lugar. Mas você pode criar dentro de outra, né? Eu posso criar dentro de outra. Como eu posso pegar só isso daqui e dizer o meu critério é esse. Só que você não pode fazer ele porque ele não conhece o doutor. Só que eu não posso fazer porque ele não conhece o doutor. Mas eu posso tirar ele daqui, né? O que tá errado aqui? É porque eu criei aqui um negócio do nada aqui fora do lugar. Aí o que diz que é uma função é essas coisas. Peraí, essa daqui é daqui. Essa daqui. Tudo bem. Essa daqui é do if. Tudo bem, essa daqui é do if. Só que esse get destinatário não pode ser criado aqui, porque não pode. Não conhece o doutor. Porque ele não conhece o doutor. Mas eu posso criá-lo no paciente.cpp. Paciente.cpp. Então fica aqui. Você sempre tem que começar com essa fichinha de colchete. Esse é o identificador para dizer que eu estou criando a função lambda. Função lambda é uma das coisas mais úteis que inventaram no C++ 11. Patient. Tudo bem? Alguns outros exemplos rápidos para vocês, tá? Só para vocês entenderem. Alguns outros exemplos, depois vocês estudam, porque função lambda tem um monte de coisa divertida. Por exemplo, quero uma função que some duas coisas. Eu tenho a função soma, que ela é uma função lambda que recebe dois parâmetros quaisquer e retorna a soma deles. Ok? Então agora eu já posso fazer int c recebe soma de 4 com 5. Então tem uma variável guardando uma função. Exato. Essa variável, o tipo dela é um functional que retorna é porque eu estou usando alto, né? Tá, então não vou escrever não. Se fosse inteiro, tá certo? Int. O comando completo é assim. É uma função que recebe dois inteiros e retorna um inteiro. O tipo dela é esse daqui. Funcional. Acho que é assim. Peraí. Funcional. É funcional eu funcional. Tá faltando o include.
Qual jeitinho de escrever? É assim? Agora fiquei na dúvida, hein? Ele usa até um pouco. Funcional C++. Eu nunca vejo os tipos das coisas. É o mal do alto, né? Você nem sabe como é que usa mais as coisas. É um function. É esse é o nome. Ué, cadê? Function. Ah, tá. Isso daqui é fora e aqui é dentro. Função void int print número retorna void recebe um int. Tá certo agora. Pronto. Esse parêntese não existe. Tá. Então, a descrição completa é uma função que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. É justamente essa função que recebe 2 inteiros e retorna um inteiro. Só que normalmente isso daqui pode ser omitido quando ele pode ser induzido pelo tipo, né, deduzido pelo tipo. Isso daqui também pode ser omitido. Aí você pode utilizar o alto para dizer que é uma função genérica que recebe qualquer coisa. E isso daqui também pode ser omitido. Ou seja, agora eu tenho a função int string nome recebe soma de José Alencar. Legal? Qualquer método para processar isso, é só Não, é uma variável commuta qualquer, então ela só vive no escopo dela. Saiu do escopo, ela não existe mais. Isso daqui é acesso ao ambiente. Então, se eu tenho uma variável int z recebe 5, tudo bem? A minha função, do jeito que ela está aqui, ela não consegue enxergar do lado de fora. Ela só consegue enxergar o que foi passado para ela por parâmetro. Se eu quero que ela enxergue algo que existe do lado de fora, eu posso dizer que ela tem acesso à variável z. Fora, por exemplo, eu não posso fazer isso daqui, ó. Z, aí ele vai perguntar, cadê Z? Onde é que está Z? Eu não vejo Z. Ela é cega. Ela só vê o que é passado por parâmetro ou então o que está dentro o que está fora do escopo que você diz. Você pode permitir, olha, ela tem acesso à cópia de Z ou ela tem acesso à referência de Z. Então você pode tanto permitir que ela veja Z como informação, como ela altere Z diretamente. É como se tudo fosse privado para ela. É, como se tudo fosse, não existisse. Não existisse. Então, do jeito que está aqui, dentro dessa função só existe o que foi passado por parâmetro, como é na função normal. Ok? Agora ela tem acesso à cópia de Z, agora ela tem acesso a modificar a Z. Então, isso daqui é uma ferramenta tipo assim, super, hiper, mega power poderosa do C++. E usa vírgula para separar mais parâmetros. A questão de mexer dentro do escopo, só mexer dentro, ela não altera o que está fora, né? Agora, se ela pegar a referência, ela pode alterar o Z mesmo que está lá fora. Por exemplo, vamos aqui. Depois mais Z mais W. ZW. Ok? Então vamos lá. Qual é o valor de C? Não. 4 mais 5
mais 2, 7, mais 2, 9. Hã? 5 mais 4 dá Desculpa. 10. 5 mais 4, 9, mais Z. Gente, Hã? 9 mais 2 mais 2, né? 9 mais 2 mais 2, exato. Que dá 13. C dá 13, que é 5 mais 4 mais 2, do Z mais 2. Só que como o Z é referência, o 2 é persistente. Então eu alterei Z de verdade, agora Z é 2. Então se eu fizer int D recebe soma de 4 com 5, vai dar quem? 4 mais 5 mais. Agora o Z vai ser quanto? 3 mais 2. Ok? Então, utilizando as funções lambda genéricas, mais o bind, que outro dia a gente talvez veja, você consegue fazer um mundo de marmota. Cara, é muita coisa legal porque você permite que a gente vai trabalhar com semana que vem não dá, né? O semestre é muito corrido. Mas por exemplo, observadores, eu adoro dar observadores em PO porque você permite fazer um registro, tipo assim, lembra do nosso trabalho que nós tínhamos um gerenciador de login? Lembra do nosso trabalho que a gente tinha um gerenciador de login? O gerenciador de login guardava o usuário corrente. Lembra disso? O que acontecia se você removesse o usuário corrente? Morreu porque tem que pôr no PTR. Exato. Então, se você remove o usuário diretamente e não atualiza ele no gerenciador de login, o teu gerenciador de login fica apontando para um usuário que não existe mais. Então, você teria que lembrar de fazer isso. Vocês lembram quando nós fizemos... Acho que a gente não fez essa atividade. Tá. Qual é a ideia de você ter um observador? Você poderia registrar o gerenciador de login no repositório de usuários. Então, na hora que o repositório de usuários remove alguém, o repositório atualiza o gerenciador de login de forma indireta. Então, vocês não entenderam o que eu disse, eu sei. Vou trazer na outra aula, isso é muito legal, muito legal mesmo, vou trazer na outra aula. Sucesso funções lambda. Funções lambda dá para utilizar com thread, com programação genérica, com 1 milhão de coisas, mas eu vou deixar só a ideia, o contexto, o conceito, se vocês quiserem mexer um pouquinho mais, aí vocês vão por curiosidade. Diz. Por exemplo, você tem aqui com uma linguagem como Java, uma programação tipada. Então você dá um inteiro, um float, alguma coisa. Quando você faz genérica, você faz aquelas classes templates que a gente tinha, que você pode guardar qualquer coisa dentro dela. A nossa soma é um tipo de programação genérica. Eu digo que eu estou somando qualquer coisa com qualquer coisa, tá certo? No Java você também tem você tem o generics lá, que você diz que tipo de entidade é essa que eu estou recebendo, que pode ser vários tipos de coisa. Então, isso daqui, pessoal, também é polimorfismo. Lembra que a gente fala de polimorfismo o tempo todo? Isso é polimorfismo de classe. Só que é um polimorfismo de classe que eu não estou fazendo com herança. Polimorfismo de classe que eu estou fazendo com programação genérica. Estou usando o template. Pode ser várias coisas aí, sim ou não? Sim. Mas pode ser qualquer coisa? Só os que aceitam a redução. Não apenas isso. Eu posso somar... Eu posso fazer isso daqui, ó. Int... você tem que ensinar a somar. Dependendo da classe que você criou. Int x recebe soma de A com 6.7. Posso fazer isso? Não inteiro. Pode? Posso. Ele vai jogar isso aqui dentro e vai pensar, ei, eu consigo somar um char com um float? Professor, só tem que tirar as coisinhas do float, né? Tudo bem, valeu. Eu consigo somar um char com um float? Eu só tenho a dúvida que o char ele se comporta como inteiro. Como inteiro? Posso somar inteiro com float? Posso. Então ele vai aceitar isso daqui.
Agora somar duas classes que não sabem somar. Então, quando você tem uma função dessa, seja utilizando o template, ou seja utilizando um lambda genérico, o que ele faz, o que o compilador faz é criar várias cópias dessa função. Ele cria a cópia e tenta compilar esse negócio. Então ele vai copiar essa função, nesse lugar ele vai colocar char, nesse lugar ele vai colocar float, e aí ele vê, compilou, aceita, guarda a cópia. E aí se você tenta com uma string e outra string, ele vai criando várias funções e testando se elas são compatíveis. Se todos os operadores que eu criei aqui funcionam. Por exemplo, se fosse assim, ó, x.pr, consigo fazer isso agora? Isso daqui funciona? Calma. Você tem que ver se o x que eu estou passando tem o método PR. Exato. Se ele tiver, vai dar certo. Ele não vai dar erro. Eu não estou chamando para nada, eu estou chamando a função soma em algum lugar? Não. Na hora que eu faço isso, aí ele vai tentar criar uma versão de soma que passa caractere. E aí ele verifica, ei, eu não sei fazer um caractere PR. Agora se você ensinar. Agora se você ensinar, se você chegar aqui e disser, olha, para um caractere PR, void PR, char C, como é que um caractere pia? Entendeu? Eu criei ele mesmo, tudo bem. Ok? Então é assim. Então fica aí. Vamos terminar isso aqui que eu tô agoniadinho já. Estão viajando na mão. É porque é muito divertido. O povo chama o C++ de... Eu lembro de um programador muito famoso que dizia que o C++ era como um Frankenstein, criado com parte de todos os monstros conhecidos. Não deixa de ser verdade. Com um monte de padrões, nada a ver. E umas coisas que você pergunta, por que bota uma função igual a zero? Quem inventou isso? E outras coisas assim, mais sem noção ainda, tipo, você quer sobrecarregar o operador mais, é só fazer um operator mais. E se você quer, assim, tipo, x++, quer sobrecarregar o operador mais dessa classe, tá certo? Mas se você quer sobrecarregar o mais x, como é que você faz? Mais operator? Não. Bota um int aqui dentro. Parece tipo código, como chama, easter egg, alguma coisa assim. É o easter egg. Quem sabe o segredo. Então, como eles não quiseram criar um outro tipo mais 2, não quiseram fazer isso, eles disseram, bota o int aí dentro, Então é uma linguagem que tem uns padrões assim, tipo, cara, que invenção foi essa? Por exemplo, isso aqui você já deve ter tido problema demais. Quando você tem uma função, uma classe que não tem parâmetro, tipo struct, pessoa, e aí int, idade, tudo bem? Pessoa. Aí você vai aqui, aí você tenta criar uma pessoa. Pessoa, já tiveram esse problema? Pessoa, Davi. Não tem parâmetro, faz assim. Pessoa, Davi? Não tem parâmetro. Isso daqui é para funcionar assim ou não? Nunca testaram não isso daqui? É possível. É que eu não esqueci o objeto assim, usando o paredão. Normalmente você tem que passar alguma coisa. Mas tudo bem, ó. Int, idade, só que a idade tem valor default. Aí daria para criar. Eu posso aceitar o valor default e não passar nada? Pode. Não. Pode não. Ou você, se não vai passar nada, não passa nada. Entendeu? Porque se você for tentar criar usando o operador de parêntese e não passar nada, aí ele vai reclamar, ele vai dizer, ei, essa função não existe.
Mas não é a função, é um objeto que eu não quero criar nada. Aí diz, não, essa função não existe. E pior que quando você não sabe disso, Passando o erro em todo canto, né? você fica louco caçando esse maldito erro e você não entende que ele está dizendo que você não pode. Para uma instanciação estática, não passar um atributo. Então, se é estático e você não vai passar nada, não cria o parênteses. Então, tem um monte dessas coisas, mas vida longa ao C++. Ele vai viver para sempre, como o C vai viver para sempre, provavelmente. Okay. Não existe nem horizonte de uma linguagem que seja capaz de substituir nenhuma das duas. O Java vai morrer daqui a um tempo, né? Tem Scala, tem um monte bombando aí, e várias outras para web. Todo dia tem um framework diferente web, mas C e C++, vida longa. Tanto que o C é uma das linguagens, C e C++ estão lá no top há séculos das linguagens mais procuradas e demandadas e etc. Olha, minha Nossa Senhora. O que o Jefferson quer? Perdão, só um instante. Diz. Oi. Eu sei, fala. Tô em aula, diz. Lab 4. Tô aqui no Lab 4. Tá, valeu. Pessoal, vamos terminar, porque eu tô cansado para dedéu. É porque a gente começa a entrar num tema e vai em outro, 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 e vai em outro. Tudo bem. Voltando, onde é que a gente parou mesmo, hein? Ah, tá. Destinatário. Se o meu... Aqui eu terminei o destinatário do paciente. Terminei, né? Não, terminei não. Cadê? Ah, tudo bem. Acho o médico, agora eu achei o médico. Se IT for igual a mdoctor ponto end, se ele não existe, retorne no PTR, não tenho esse cara, se não, retorne, quero o endereço dele, né? Endereço de IT second. Não é o endereço porque o vetor já é de ponteiros, então é só o IT second. Em vez de dar um número, poderia lançar a exceção lá, né? Não, porque ele espera nulo lá. Acho que ele espera nulo. IT. Ah, é porque eu estou no vetor, então meu iterador já é por elemento. Não tem second first. Second first é o mapa, né? Tudo bem. O iterador retorna um doutor. Só que eu quero... Lá no seu áudio, você não colocou que era... Existe iterador. Você pegou a cópia ou pegou a referência lá no IT? Pera, deixa eu me situar que a gente fez tanta coisa que eu me perdi dentro da lógica. Eu encontrei, estou procurando num vetor de ponteiros para doutor, por um doutor específico. Eu quero o doutor que tem esse nome. Se o nome dos dois for igual, eu retorno. Verifico se é o final, se for o final, não tem ninguém. Se não... Ah, tá. Ele está reclamando que eu não estou retornando um usuário. E é óbvio que eu ainda não estou retornando um usuário, porque eu não disse que o doutor é um usuário, né? Então eu não fiz essa costura. Ele está dizendo, ei, você está retornando um doutor, o que eu quero é um usuário. Só que ele ainda não sabe que o doutor também vai ser um usuário. Faço a construção aqui, né? O meu doutor é um usuário com esse nome e implemento o método que falta, né? Qual é o método que falta? Para cada
paciente em m-patient se pac.getName for igual a id de destinatário, return pac. Tem, que ela não é mais virtual pura, né? Ela está sendo implementada. Retorna paciente, tudo bem. Se eu não encontrei o paciente, retorno no PTR. Se eu não encontrei o paciente, eu retorno no PTR. Sucesso. Aí eu volto lá para o doutor, que está lá, aqui, né? Estava dando erro de return. Ah, tudo bem, agora não está mais dando erro. É óbvio que essa implementação aqui com for é bem mais simples de ler. Eu usei o lambda lá só por diversão mesmo. Oi. Uma dúvida aqui. Diz. No médico, quando você deu alta, você botou um asterisco para pegar a referência. Aí nesse alto IT você não pôs lá em cima o alto IT. Certo. Você pouco você quer exatamente a referência? Não, eu quero um iterador pro doutor. Ah, então ele já é a referência, já é o ponteiro. Ele é o iterador pro doutor, só que o doutor no caso é um ponteiro. Então isso daqui é o iterador pro ponteiro. Isso daqui é o valor acessado. Isso daqui é o doutor. Eu tenho um iterador para um vetor de doutor asterisco. E T é um iterador para o vetor de doutor asterisco. Quando eu coloco o asterisco, eu pulo do iterador para o valor apontado, mas o valor apontado é um doutor asterisco. Quando eu coloco outro asterisco, eu pulo do doutor asterisco para o doutor. Só que o que eu quero é o doutor asterisco para tratá-lo como usuário asterisco. Hello, it's me. Ah, sim, porque ele estava atrás disso. Valeu-me Deus, tu me lembraste de uma coisa que eu tinha esquecido que eu tenho que entregar. Ó. Então, pessoal, ó, nós fizemos isso dessa forma. Nós teríamos na verdade, muitas e muitas outras formas diferentes de implementar essa mesma ideia, ok? Para que a gente colocou isso dessa forma? Para a gente ter um exemplo de uma classe abstrata que é incompleta, que vai ser completada nos seus filhos. Aí aqui o paciente sabe para quem ele pode enviar e o médico sabe para quem ele pode enviar. Eles completam essas informações. Vai funcionar numa boa. Poderíamos fazer de outra forma. Por exemplo, se o algoritmo de para quem eu posso enviar é mutável, se pacientes diferentes poderiam ter critérios diferentes e paciente do SUS é diferente de paciente público, então a caixa de mensagem é diferente. Se os critérios são diferentes, se os algoritmos são diferentes, a gente poderia tirar completamente esse algoritmo de paciente e criar uma classe só, algoritmo de entrega. Ok? E a gente tirava ela daqui. Então, o paciente é uma coisa, o usuário é outra coisa e o algoritmo de entrega é outra coisa. A gente está tirando completamente o acoplamento das três. Não tem muito a ver com isso, não. Não faz de... Tá. O terceiro parâmetro dele é exatamente o quê? Uma função que tem o tipo do vetor e o objeto procurado. Entendeu? No caso aqui, o nome, né? Não, peraí. Não, tá errado isso daqui, ó. ID destinatário. Isso daqui. É uma função que recebe... Obrigado. É uma função que recebe um elemento daquele tipo e diz verdadeiro ou falso. É um predicado.
Então, se o meu vetor é de ponteiros para doutor, eu vou receber ponteiros para doutor e vou retornar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso se ele atende ou não atende o meu critério de busca. Se por exemplo, fosse implementado em cima de um mapa. Aí o mapa tem o próprio find dele, mas eu também poderia utilizar o find No caso, desse. tem que ter o tipo do second, a função. Mas o mapa já tem o find dele, não faz sentido utilizar. Eu poderia utilizar no conjunto, poderia utilizar numa array list. Tem um find if. No map? Acho que tem, deixa eu descobrir. Não. Porque você busca pela chave, você não tem critério. O critério é o seu. Você poderia usar o find if para buscar pela chave. Se tem alguma chave que atenda a esse critério. Que seria a mesma coisa de fazer o for em todas as chaves, procurando alguma chave que bata com esse critério. Nesse caso, eu quero achar alguém que tem um atributo igual a tanto. Tipo assim, eu quero saber, nesse segundo parâmetro, a função precisaria receber o second do mapa. Tudo bem. Ah, tá. Então você poderia fazer assim, ó. Poderia fazer assim. Quero encontrar alguém que está dentro do mapa, entendi. Ah, agora que eu entendi o que está perguntando. Tudo bem. Vou procurar de mapa.begin a mapa.end. O que é que eu estou procurando? Tudo bem. Estou procurando. O meu parâmetro de entrada é um par, porque o elemento do mapa são pares, ok? Então, o meu parâmetro de entrada é um par. Eu acho que isso daqui ele autocompleta, ó. Em JavaScript ele autocompleta. Um par string doctor. Esses não são os elementos do mapa? Sim. Né? Então eu vou procurar por todos esses mapas qual deles ponto second igual a id dash. Agora eu vou por aqui. Ponto second, ponto get name. Só uma coisa aqui. Você criou um mapa ali em pair string doctor? Eu criei só para testar. Não, ali embaixo, lá na tua lâmpada. É porque assim, o meu find if, ele precisa de um critério. Ele vai receber um mapa. Ele vai receber um mapa. Os elementos do mapa são pares. E ele vai procurar desses pares. Eu acho que isso daqui aceita auto. Certeza que aceita. Então eu quero alguém que tenha um nome, né? Esse nome aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Não, tô com pouca fé que a gente vai conseguir terminar isso daqui. Terminei, né? Terminei? Terminei. O que faltava? Nada, só a gente parar de falar besteira. Tá, tudo bem. Então a prova, ela é parte teórica, parte prática. Vou mandar ela quinta-feira e a gente vai ter de quinta até sábado. Eu vou colocar mais de 24 horas. Tudo bem? Então eu acho que 4 horas é suficiente, não? 4 horas é suficiente. Em ED foram 4 horas. Mas é mais do que suficiente 4 horas, né? Tudo bem? Essa prova é para avaliar o conhecimento e registrar nota ou só avaliar conhecimento? Todas as provas são só para avaliar conhecimento. Mas vai incorporar na nota? Vai incorporar na nota, mas ele funciona como fosse uma nota mais de trabalho. Tá. Você já tem várias notas de trabalho, ele é apenas um trabalho com peso maior. Tipo, se um trabalho normal tem peso 3, ela tem tipo peso 6, o dobro. Mas ela funciona como se fosse 2 trabalhos. Não.
Assim, a prova, claro, que se a pessoa é mau caráter, ela vai continuar sendo mau caráter, mas assim, é mais um processo de autoavaliação, de você tentar fazer sozinho e de eu perceber se aquilo que você entrega nos trabalhos é condizente com aquilo que você consegue fazer, entendeu? Então, por exemplo, se você vai tentar fazer a prova e não faz nada, me entrega a prova em branco ou todo errado, mas todos os trabalhos, você disse que fez todos os trabalhos e está aprendendo tudo, então aquela hora que eu me pergunto, eu vou chamar você para conversar e o que foi que aconteceu? Mas vai dizer, professor, eu estava doente, né? Tinha terminado com minha namorada, meu cachorro morreu tudo no mesmo dia, né? Descobri que eu sou adotado, né? Descobri que eu sou adotado. Eu posso utilizar módulos superiores para aumentar esse código, você tem que eu tenho que criar do zero. Tá, em relação ao projeto, você, é uma prova, a parte de implementação é uma prova com consulta, ok? Então, se você vai ter que fazer um projeto, você pode pegar partes dos projetos anteriores de qualquer um. Tudo bem? Você entende o que você está fazendo, né? O projeto, assim, se fosse ter um projeto final para funcionar na nota, poderia ele incorporar o seguinte número de prova para a gente ver como... Vocês gostariam de fazer projeto final? Não, tanto trabalho. Seria legal, mas tanto trabalho. É porque tem muita coisa para a gente ver ainda. A matéria é riquíssima. Então, pessoal, ó, não dá tempo de terminar, eu tenho que finalizar a aula, mas a única coisa que precisava ser feita era isso. Então, se a gente for lá na main, bastaria agora terminar o modelo. Uma coisa interessante de fazer que nós não temos, já que qualquer pessoa pode mandar mensagem, não é verdade? Qualquer pessoa não pode mandar mensagem, é nós termos olha atenção, mapa users. Presta atenção. Quem é que guarda os usuários? Não. Ou você coloca o mapa de usuários e mantém esses daqui, ok? Se você mantém, esse cara aqui não precisa ser alocação dinâmica. Bastaria que você fizesse isso. Você não... Cadê? Tá aqui. Aqui você cria o doutor, não é verdade? Tudo bem? Está criando o doutor? Então, se você conseguiu criar o doutor... Ixi, mas agora eu tenho uma diferença, né? Eu posso ter um paciente com o mesmo nome. Eu posso ter um paciente com o mesmo nome. Então, a primeira coisa que você faria é procurar se existe um usuário com esse nome, né? Se você não achar um usuário com esse nome, é porque com certeza não existe sequer um doutor com esse nome. Você coloca o objeto no repositório do doutor e aí depois você faz o quê? users, nesse nome recebe quem? rdoc, nesse nome. Bora lá. users.find de name. Vocês têm aqui 3 repositórios. Ou eu usaria um só, Tudo bem. ou os outros dois. Tudo bem. Ou você usa, se você quer usar um só, aí você vai ter que cair naquele problema da alocação dinâmica. Se não criar, delete. Aí você teria que dar os news e os deletes. Não quer fazer new e delete? Você pode fazer assim, ó. Se você quer manter registros separados. Então, o doutor faz composição no repositório de doutores, ou seja, a memória está guardada aqui. Esse users é apenas uma visão de todos os usuários do sistema, ok? Então o users ele faz um processo de agregação, rdoc composição. Por quê? Porque na hora que rdoc morrer, o que acontece com os doutores? Morrem. Na hora que users morrer, acontece alguma coisa com os usuários? Não, porque a memória dele está em outro lugar. Então se eu quiser só ter essa visão, eu poderia fazer isso. Quero mostrar todos os doutores? Basta percorrer isso daqui. Quero mostrar todos os pacientes? Basta percorrer isso daqui. Quero mostrar todos os usuários?
Basta percorrer esse daqui. Então, como é que funciona? Quero inserir um doutor. Ei, já tem um usuário com esse nome? Não tendo um usuário com esse nome, então não tem um doutor com esse nome. Coloco um objeto no repositório do doutor e pego o endereço desse objeto que está nesse repositório e guardo onde? No repositório dos usuários. O que você não pode fazer é isso. Por que você não pode fazer isso? Porque você está criando outro. Aí você está tendo duas cópias do mesmo objeto. Você não pode. Ou então isso daqui ele não vai nem deixar compilar, né? Ou então isso, né? O que não faz o menor sentido, porque você vai estar com duas cópias do mesmo objeto. O que você tem é um local onde a informação está armazenada e uma visão do teu sistema, que é o repositório de usuários. Então, se você quer mandar uma mensagem, você vai procurar a pessoa onde? No repositório de usuários. Não faz diferença se ela é doutor, médico ou escambau que seja. Pega ela no repositório de usuários, enviar mensagem para o destinatário, que não interessa quem é. O próprio paciente, ou o doutor, ou o supervisor vai decifrar se ele conhece ou não conhece aquele usuário, e aí você termina enviando a mensagem. Então, o processo de mensagem é totalmente independente da construção do hospital, de relações. A única costura é essa. Porque para poder fazer a costura, costurar e descosturar, você lida com os doutores. Para poder fazer as mensagens, você lida com os usuários. Ok? Legal? Legal, né? Então, vamos terminando. Agora. Como é? Pois é. Pessoal, esse código vai para o sistema, vocês terminam ele e botam para funcionar. Ó, não está muito moleza, porque eu nunca mais passei um trabalho inteiro para vocês fazerem, né? Era sempre finalizar os pedacinhos. Como é que foi a situação desse e do matrícula? Se concluir esse, não faz matrícula, ou faz a matrícula e conclui esse? Faz esse em cima da matrícula, faz os professores mandarem mensagem para os alunos. Então não conclui esse, já vai direto na matrícula? É, mas assim, é porque no fundo os dois são a mesma coisa. A diferença é que a gente pegou a associação e colocou o polimorfismo de classe. Então, se você está fazendo com o doutor, termine o doutor e coloque as mensagens. Se você está fazendo com o professor-aluno, coloca as mensagens em cima do professor-aluno. No fundo, todos são o mesmo trabalho, não faz diferença. É apenas uma visão diferente. Ok? Então, seja com professor, seja com aluno, seja com doutor, com paciente, coloca lá a divisão. Vamos lá, aqui nós estamos dia 9, 8 e 9, né? E 2, teve aula, não? Não. Tudo bem, 8 e 9, Ada? Só hoje, né? Alisson? Ana Vitória? Ana Caroline? Antônio Cristiano? Antônio Iago? Não, lá na frente, já estou pegando minhas coisas. Antônio Iago? Não? Calberton? Davi Mendonça? Diego Feitosa? Eduardo Henrique? Eliana Ribeiro? Felipe Alves? Fernando Cavalcante? Estava ontem, Fernando? Francisco Herônimo? Gigleison? Guilherme Santos? Guilherme William? Ele veio ontem, né? Javel? João Paulo Ferreira? João Pedro? João Igor? Luiz Ivan Pereira? Mariana veio ontem. Matheus Souza? Stephanie? Não veio hoje. E o Wellington de Souza? Oi.
Quem está no mesmo já está reprovado? Hã? Quem está no mesmo já está reprovado? Não. Porque não tem as aulas que eu grave, que se a pessoa tiver justificativa, eu deixo ela assistir, e aí me ia dizer que assistiu e eu dou metade da frequência. O cara só prova por foto se ele quiser, mano. A Stephanie, tu colocou presença de ontem, não? Coloquei. Eu vou ver se eu consigo.